Agora são 8h32, queria lembrar, a gente noticiou agora há pouquinho que o governo do Paraná entrou com uma ação contra o sindicato dos professores local do Paraná, para que eles suspendessem a greve. Como não suspenderam, pediu inclusive a prisão do presidente lá do sindicato. Por quê? Porque o sindicato protesta contra a terceirização da administração de escolas no Paraná. É uma questão polêmica? Muito polêmica. Tem vários lados, com certeza você vai ouvir todos aqui no jornal. Começamos aqui com a participação, gentilmente, da professora Lara Cimieri, que é professora da Fundação Getúlio Vargas e autora da síntese de Evidências, Escolas, Charters e Vouchers. Professora Lara, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Professora, como é que pode se avaliar, então, essa decisão tomada pela Assembleia, aprovada pelo governador e já está em andamento no Paraná? Isso melhora, piora a administração das escolas? Qual é a sua opinião? Olha, Heródoto, para te responder essa pergunta, na verdade, é mais do que minha opinião. Assim, eu queria trazer um estudo que a gente fez. Eu e o professor Martin Carnoy, a gente fez uma análise de todos os estudos que tinham sido publicados no mundo sobre esse tema. Então, a gente compilou mais de 150 estudos. Foi um relatório que a gente fez para o Todos pela Educação e para o D3E. E analisando, quando a gente olha para todos esses estudos, a conclusão que a gente chega é que esse tipo de mecanismo, né, de ter subsídio público para entidades privadas, não tem impacto. Né? Então, quando tem impacto, ele é muito baixo. Então, a gente pode dizer que é um impacto nulo, praticamente. Né? Então, fazer esse tipo de transferência da gestão pública para o setor privado, né, e aí tem o financiamento também, né, todo que vai para o setor privado, isso não traz impacto. Então, isso é muito importante da gente colocar, porque para a gente chegar a essa conclusão, a gente olhou para muitos estudos, né, então foram 150 estudos, publicados em revistas acadêmicas, com metodologias muito robustas. Né, então, não tem nenhuma evidência de que isso traz impacto. Agora, professor, não tem impacto ou também tem impacto negativo? Tem, como são muitos estudos, né, Heródoto, tem alguns estudos que vão ter um pequeno impacto positivo, alguns estudos vão ter impacto nulo e alguns estudos vão ter impacto negativo. Né? Então, quando a gente olha no agregado de todos esses estudos que foram publicados, então tem experiências como essa nos Estados Unidos, tem no Chile, tem na Suécia, tem vários países tentaram fazer experiências dessa forma. Quando a gente olha no agregado de todos os estudos que foram feitos e pegando os estudos mais robustos sobre o tema, a gente pode dizer que são esses três tipos, né, de impacto, ou bem baixinho para cima, ou um pouquinho para baixo, ou nulo. Então, de uma maneira geral, o impacto é nulo. Quando a gente agrega todos eles, a gente pode dizer que são muito baixos ou nulo. Professora Lara, essa terceirização é só no campo administrativo ou envolve também o campo pedagógico? No mundo, Heródoto, quando a gente fala desse tipo de passagem, né, do setor público para o privado, a gente chama de escolas charter, e essas escolas é quando a gente passa toda a administração para um ente privado, para um ente não governamental, pode ser uma organização não governamental, uma associação de pais, uma entidade privada, enfim. Aqui no Brasil, esse mecanismo ele não é permitido pela lei. Então, é por isso que alguns municípios e estados têm tentado fazer esse formato de passar só a gestão administrativa. Né? Esse formato ele não existe no mundo. Agora, professora Lara, existe algo semelhante já na área da prestação do serviço de saúde, quando alguns hospitais, pelo menos aqui em São Paulo, eles são geridos por outras entidades e não exatamente pelo governo? Exatamente, é o que acontece quando a gente passa a gestão para alguns hospitais privados por meio de OSs, por exemplo. Tem na cultura também. Compreendo. Isso ainda pode parar no Supremo Tribunal Federal, na sua opinião? Haja vista que pode haver um choque aí de legislação ou não? Eu acho que tem uma questão da legislação, né, como eu comentei, acho que tem essa questão de que a legislação hoje não permite,
né, que tenha esse tipo de financiamento quando tem a gestão, quando passa a gestão como um todo, né, passando a gestão inteira da escola para uma entidade privada, isso não é permitido, né? Mas, dessa forma, tem dois mecanismos que estão sendo usados, ou passar a sua parte administrativa, ou passar a gestão por meio do MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então, alguns municípios e estados também têm tentado fazer dessa forma, passando essa gestão por meio desse marco regulatório, ou tentando formatos diferentes. Então, vários estados, vários municípios têm tentado trazer a participação do setor privado para as escolas, né? E aí são vários os mecanismos que têm sido usados. A princípio, a legislação não permite quando tem uma passagem total, né, da gestão. E aí talvez tenha que ir para instâncias superiores, sim, para verificar a possibilidade de ter esse tipo de gestão na legislação brasileira. Mas muitos municípios e estados têm conseguido fazer. Eu não sei se isso vai escalar para outras instâncias, né? Perfeito. Professora Lara, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigado. Professora Lara Sibieri, que é professora da Fundação Getúlio Vargas. Portanto, fazendo críticas a respeito dessa terceirização que aconteceu no Paraná. Tem o outro lado? Tem. A gente vai ouvir? Vai ouvir. E depois você forma a sua própria opinião, como sempre.